Fala meu consagrado ou minha consagrada, meu nome é Matheus Hall e esse aqui é o meu canal de finanças, investimentos, ações, fundos imobiliários e tudo mais que você imaginar. No vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí na thumb e na descrição, a gente vai falar de 3 fundos imobiliários que te pagam acima da Selic todos os meses. Não, você não ouviu errado e não é clickbait. Se você não me conhece, não é um consagrado ou uma consagrada do canal e quer fazer parte desse credo que já conta com mais de 1.800 pessoas, não deixa de se inscrever no canal. Não vai dar essa bobeira não. Então agora vamos passar para o primeiro fundo imobiliário que está com dividend yield acima da Selic, a nossa taxa referencial de juros, que está em 2% atualmente. Então nosso primeiro fundo aqui da lista é o Kinea 2 Real Estate Equity Fundo de Investimento Imobiliário, ou se você preferir, KNRE 11. O que é esse fundo imobiliário? Ele é um fundo de tijolo da classificação de desenvolvimento. Isso significa que ele busca fazer aquisições de terrenos, construir empreendimentos e comercializar esses imóveis visando o lucro. Os fundos de investimento de tijolo de desenvolvimento são muito mais arriscados do que os demais. Por quê? Porque eles lidam com questões muito complexas como obra, regulamentação, registro imobiliário, entre outros problemas. Um caso muito interessante quando a gente vai falar do KNRE 11 é que a gestão da empresa, a administração do fundo, estipulou um prazo ali de 6 a 8 anos de investimentos para a construção desses imóveis para poder comercializar. E só depois desse período que ele vai começar a pagar ainda mais do que ele está pagando hoje. Então, atualmente, para você se tornar cotista desse fundo imobiliário, você desembolsaria ali cerca de R$ 4,14 por cada cota. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial do fundo, está em 1,06, o que é muito bom quando a gente fala sobre fundos imobiliários. A gente não pode buscar ali um PVP muito estourado, porque imóveis são coisas muito mais simples de você precificar. Não é igual uma expectativa de lucro de uma empresa gigantesca como WEG, Magazine Luiza, dentre outros. Nos fundos imobiliários você precisa buscar ali pelo um PVP próximo a 1, porque senão você estaria pagando mais de uma vez o imóvel. Se fosse assim, você poderia ir lá e comprar e teria o mesmo retorno. O patrimônio líquido do fundo é de 72 milhões e o dividend yield atual nessa cotação de 4,14 com o rendimento que ele pagou por último está em 3,92%. Quando a gente olha o acumulado dos 3 últimos meses, a gente chega no yield de 5,11% e o último rendimento por cota foi de 10 centavos. Uma coisa que você precisa ficar atento ou atenta quando a gente fala de fundos imobiliários de desenvolvimento é justamente o risco envolvido ao investir nesse tipo de fundos e que o dividend yield, o retorno por cota, oscila bastante, a depender dos vencimentos dos contratos e também da comercialização desses imóveis. Então, antes da gente passar para o nosso segundo fundo aqui dessa lista maravilhosa, eu tenho 2 avisos para te fazer. Primeiro, se inscreva aqui no canal e segundo, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Então vamos passar agora para o XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário, ou se você preferir, XPCM 11. Ele é um fundo de tijolo de lajes corporativas. Isso significa que os imóveis que compõem o fundo são do tipo corporativo, ou seja, lajes e empreendimentos corporativos, do tipo comercial. Atualmente o fundo já conta com mais de 28 mil cotistas e recentemente, ali nos últimos meses, vem ganhando 1.000 cotistas a cada mês. Isso porque ele se popularizou muito, mas você já vai entender por quê. Então, um problema desse fundo aqui que eu reparei é que ele é um fundo monoativo. Isso é um grande problema. Apesar do rendimento dele estar muito alto, você precisa tomar muito cuidado quando o assunto são fundos imobiliários do segmento corporativo, e quando é monoativo você tem que tomar mais cuidado ainda. Por quê? Monoativo significa que esse fundo imobiliário só conta com um ativo para ser locado e por conta disso, na maioria das vezes, acaba ficando na mão de um locatário. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários monoativos, você precisa tomar cuidado, porque se esse locatário sair ou deixar de pagar, a vacância pode aumentar e com isso o fundo pode deixar de pagar aqueles bons proventos por cota. Mas uma vantagem desse fundo é que ele é controlado ali, administrado pela XP Investimentos, o que já é uma coisa muito confiável, e também que ele tem uma alta liquidez. O único ativo que o fundo tem é em Macaé e é locado pela Petrobras. Ele teve que fazer ali para 2018, 2017, várias alterações no imóvel para a galera da Petrobras ir para lá. E esse imóvel conta com a área bruta locável aí de 18.641 metros quadrados. Tava indo tudo muito bem com o fundo, até que a Petrobras alegou que em dezembro de 2020, ou seja, em dezembro desse ano, ela pretende sair do imóvel. E aí o fundo ficou bem preocupado, mas segundo a administração, eles têm caixa para poder segurar a bronca por mais ou menos ali 1 ano, 2 anos, e com isso arrumar um novo locatário e voltar a entregar bons rendimentos.
Os dividendos provavelmente não vão ser suspensos, digamos assim, porque realmente o fundo tem bastante caixa. Então o preço para você se tornar cotista desse fundo é R$ 58,32. O PVP está abaixo ali em 0,95, que é uma coisa muito interessante. O patrimônio líquido do fundo é bem maior do que o outro anterior, quase o dobro, de 150 milhões de reais. E o yield atual está em 1,63%. Quando a gente puxa o acumulado dos últimos 3 meses, a gente encontra um yield de 4,93%. E o último rendimento por cota, ou seja, o retorno que você teve em forma de dividendos por cada cota foi de 0,97 centavos. Então agora vamos passar para o terceiro e último fundo imobiliário que te paga ali um dividendo acima da Selic. É o Hectare CE Fundo de Investimento Imobiliário, ou HCTR11. Eu busquei diversificar, os primeiros foram fundos de tijolos, um de desenvolvimento e um de lajes corporativa, e esse aqui é um fundo de papel. Ele é um fundo de títulos e valores imobiliários que foi fundado ali em 2018 e que atualmente está na sua 6ª emissão de cotas. Olhou para o ânimo do mercado e está emitindo mais cotas para poder colocar mais dinheiro e fazer novos investimentos. O foco do fundo é justamente o investimento em CRIs de multipropriedade e o desenvolvimento, dos quais a maioria desses estão em fase de construção e comercialização. Ou seja, através dos certificados de recebíveis imobiliários, ele compra esses títulos de renda fixa, que na maioria das vezes são de imóveis que estão em construção e desenvolvimento e que vai passar para comercialização. Então, quando a gente olha para esses fundos, principalmente no nosso cenário aqui pós-crise, existem duas principais preocupações que você precisa ter em mente. Como o fundo é um fundo de papel, a gente tem o risco do crédito, que no cenário pós-crise se agravou bastante. E, além disso, a gente tem um risco atrelado ao fato de que ele empresta para fundos de desenvolvimento, que, como eu falei para você no primeiro caso, são investimentos bastante arriscados. Atualmente o fundo conta com mais de 22 mil cotistas e o yield dele está muito grande, eu vou te explicar por quê. Aproximadamente 51% do rendimento do fundo é de recebíveis imobiliários, todos eles atrelados à inflação, majoritariamente corrigidos ali pelo IGPM. A taxa média ponderada do FI é inflação mais 11,6%. Mas isso aí traz dois riscos principais, que é o de pré-pagamento por conta dos credores e também o aumento da inadimplência. Quando a gente olha para o credor pagando tantos juros ali, principalmente por conta dos contratos estarem atrelados ao IGPM, ele pode olhar para aqueles juros e falar, cara, para mim não compensa, eu vou pagar antes, e esse é o risco de pré-pagamento. Além disso, a gente tem um risco de inadimplência muito alto, principalmente nesse cenário de instabilidade que a gente está passando. Então o preço para você se tornar cotista desse fundo, você teria que desembolsar R$ 129,45, o PVP dele está em 1,11 e o patrimônio líquido do fundo é o maior dessa lista, em 330 milhões de reais. O yield atual dele está em 1,70% e nos últimos 3 meses o acumulado está em 4,26%. O último rendimento do fundo por cota foi de R$ 2,25 por cada cota do fundo. Então nesse vídeo aqui eu busquei te mostrar tanto as vantagens e as desvantagens de se investir nesses fundos. Você nunca deve investir em fundos imobiliários só olhando para um indicador específico, só olhando para o yield, falando, putz, esse yield aqui está bem alto, porque às vezes você não sabe o que pode estar acontecendo. Nesse último caso você viu que a maioria dos CRIs que o fundo tem em carteiras estão atrelados à inflação e por isso com a alta ali do IGPM, o retorno por cota veio bastante alto, mas eu te falei do risco de investir em fundos de papel. No segundo caso, quando eu falei de fundos imobiliários de desenvolvimento, eu busquei te mostrar o risco por trás das operações desses fundos. E no caso de lajes corporativas também, você conseguiu ver o risco por trás de um fundo monoativo. Então o que eu quero colocar na sua cabeça é, nunca olhe apenas para um indicador, seja em investimentos em ações ou fundos imobiliários, achando que aquilo lá é o que vai caracterizar um bom investimento ou não. Você precisa ter em mente todos esses fatores para só depois ser capaz ali de tomar uma decisão. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, literalmente, você tenha aprendido alguma coisa sobre fundos imobiliários, sobre Selic, sobre GPM e tudo mais aqui. E se você me conhece, já sabe que tá na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum.